Bom dia, segundou. Como que foi seu fim de semana? Vamos começar a nossa semana com a palavra de Deus e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Comece por Mateus e vamos falar sobre o texto que está apresentado aqui no capítulo 21, dos versículos 12 e 22, tá? O templo e a figueira. O que acontece aqui? Então, Jesus entra no templo, expulsa os cambistas, expulsa os vendedores, declara que a casa do Pai deveria ser chamada o quê? De casa de oração. Gente, que Jesus é esse que fica brabo, que fica irado. Um dia alguém me perguntou sobre essa cena e essa pessoa falou exatamente isso. Ela falou, nossa, eu nunca tinha visto ele ficar brabo. Por que ele ficou assim? E mais uma vez eu fecho meus olhos e eu fico imaginando a cena. Quem assistiu aí The Chosen? Nessa última temporada aparece exatamente essa cena. E quando eu fecho os olhos, eu imagino exatamente como foi representada lá. Jesus chegando no templo, na casa do Senhor, olhando aquela praça imensa, cheio de gente, mas não de gente orando, não de gente cultuando. Cheio de gente barulhenta, gritando para ver quem vende mais, né? E nesse meio Jesus entra em cena e vê tudo aquilo. Gente, eu fico imaginando a cara de Jesus apavorado, a cara de Jesus indignado. Afinal, ele vê o lugar que deveria ser dedicado o quê? A oração, transformado o quê? No mercado. Então ele pega, ele expulsa os cambistas, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas a transformar em um covil de salteadores. Jesus não estava querendo tomar o templo à força, né? Como algumas pessoas pensaram. Ele também não estava fazendo um protesto contra os cambistas, contra os vendedores de pombas, né? De animais que estavam ali. Por quê? Porque eles bem que podiam ganhar algum dinheiro, afinal, eles precisavam viver como todo mundo. E as pessoas precisavam comprar animais puros, né, pro sacrifício, porque imagine você naquele tempo, né, se você tentasse trazer uma pomba, né, ou um carneiro da Galileia para Jerusalém, o animal poderia acontecer o quê? Poderia morrer, poderia ficar mutilado no caminho, então ele não seria mais puro, então não seria mais, né, e pro sistema sacrificial. E o sistema sacrificial, ele foi ordenado por Deus. Então era para isso que o templo estava lá, para unir Israel a Deus dia após dia, hora após hora. E Jesus sugere que algo está muito errado com esse sistema. E essa atitude de Jesus, ela não foi um simples acesso de raiva, mas foi um ato de julgamento simbólico contra a corrupção do sistema religioso da época. Então, os líderes religiosos, eles haviam trocado o quê? A adoração sincera e acessível por um sistema comercial que explorava o quê? Os fiéis, especialmente os estrangeiros que precisavam comprar animais e trocar moedas no local. E Jesus interrompe esse sistema sacrificial. Então, se as pessoas não pudessem trocar o dinheiro, nem comprar pombas, né, ou outro animal, mesmo que por um breve período, não poderiam oferecer sacrifícios. O motivo da existência do templo é posto em xeque. E esse também é o motivo para o ato de Jesus em relação à figueira. Como assim? Então, ele está à procura de fruto, mas quando ele não encontra nenhum, ele declara que a árvore secaria para sempre. É exatamente a mesma coisa que ele fez com o templo. Após a figueira secar, Jesus usa o evento o quê? Para ensinar os discípulos sobre o poder da fé. É sempre uma oportunidade de ensino, né? Então, ele diz que se tiverem fé e não duvidarem, eles poderão mover montanhas e receber o que pedirem em oração. Então, os dois episódios, apesar de separados no tempo, eles estão conectados por sua mensagem de julgamento contra a esterilidade espiritual. Então, a figueira com folhas, mas sem frutos, simboliza a religião hipócrita. O templo, cheio de cambistas em vez de adoradores, representa a corrupção dessa mesma religião. E Jesus age contra ambos, condenando a falta de frutos espirituais e a exploração em nome da religião. A purificação do templo é a manifestação pública do que a maldição da figueira demonstra de forma simbólica. A reprovação divina da religiosidade sem uma fé genuína e produtiva. Né? O que Mateus está querendo com esse texto todo? Então, Mateus quer que a gente veja aqui o início do juízo contra o sistema religioso que rejeitou o Messias. O templo em Jerusalém, ele perderia seu lugar central, porque o verdadeiro templo estava ali. Quem? Jesus. Por isso Jesus disse, destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Jesus é o templo. Agora a presença de Deus não está mais em prédios, não está mais em locais, mas no coração daqueles que creem, no meu e no teu.
Então, que hoje a gente possa refletir sobre a nossa fé. Mais do que aparência, o Senhor espera frutos. E que Ele mesmo nos ajude a viver de modo autêntico diante dEle, né? E que a gente possa lembrar disso. Jesus é o templo. Jesus é o templo. Ele está no coração daqueles que creem no meu e no teu. Amém? Que tenhamos um excelente dia, gente, uma excelente semana com a paz de Deus. Espero encontrar vocês na próxima aula. Um beijo.